Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós temos hoje alguns vetos importantes para serem derrubados em defesa da micro e pequena empresa, que é o que sustentou a economia brasileira no caos. Não fosse a lei da micro e pequena empresa, o simples, o super simples e o MEI, o desemprego brasileiro, que é de 13 milhões de pessoas, estaria em mais de 25 milhões. Então, a micro e pequena empresa sustentaram a economia brasileira e nas suas crises econômicas. E é hora de prestigiar a micro e pequena empresa, derrubando o veto que está aí para ser derrubado. E há outros vetos também que devem ser derrubados. Mas a questão essencial, senhor presidente, João Alberto Souza, senador, é a economia. A política vai ser resolvida no dia 28, a eleição presidencial entre Jair Bolsonaro e o Haddad. Claro, pelas pesquisas, né? E eu sempre coloco, se essas pesquisas fraudadas no primeiro turno, dos mesmos que fraudaram as pesquisas na eleição passada, retrasada e na outra, os montenegros, né, que se locupletam com a ferramenta de informação à sociedade, que se transformou numa ferramenta de campanha, que eles vendem para quem paga mais, o Jair Bolsonaro será o presidente da República. E aí vem a responsabilidade para a partir de janeiro. Mas, senhor presidente, o senhor como senador, não entende como eu, o Peronde, que está aqui, que nós devemos fazer um esforço sobre-humano de votarmos este ano a reforma tributária? Não seria uma contribuição à nação? Seria uma contribuição aos trabalhadores, aos empresários? Eu entendo que é possível, como diz Santo Agostinho, o tempo é questão de preferência, meu caro Finício. Nós precisamos fazer mudanças. Temos 2 meses de trabalho para fazer essa mudança, Walter. E vamos fazer. Não estamos aqui numa sessão para derrubar veto que leva 4, 5 horas. Por que não gastar um dia na primeira semana de novembro e votar a reforma tributária no primeiro turno, a emenda constitucional? Fica um dia discutindo, um outro dia para votar, faz uma votação, espera ou quebra o interstício, vota em seguida, acordada entre todos os líderes de todos os partidos políticos, aprova a emenda constitucional e manda para o Senado no final de novembro, já combinado com os senadores que o texto é este. Então, senhor presidente, meu caro senador João Alberto Souza, é possível? Qual é o problema do país? É o político ou econômico? É claro que se a economia estivesse crescendo, vamos falar a verdade, ninguém tiraria a Dilma do governo. Se a economia estivesse crescendo, ninguém tiraria o Collor do governo. Se a economia estivesse crescendo, os militares estariam no poder até hoje. O que derruba governo é a economia. Claro, mau governo, corrupção, são ingredientes negativos que tem a Justiça, o Ministério Público, a própria Conselho de Ética da Câmara e Senado. Mas é a economia, como diz o assessor do Clinton, estúpido, que mexe com o eleitorado. O eleitor brasileiro confundiu essa eleição, que a solução era policial, segurança. Não, mas a solução é econômica. Se não tiver solução econômica, não tem emprego. Se o país não cresce, não tem emprego. Se o país não cresce, não tem mais salários. Se o país não cresce, não tem mais impostos. É só o país crescendo que vai ter aumento salarial para os funcionários públicos, vai ter melhor salário para os funcionários privados, seletistas das empresas, vai ter mais lucro para as empresas e mais impostos. É o círculo virtuoso. Este Congresso pode passar para a história votando a reforma tributária. E se não votar, vai para o lixo da história. Esse é o atual Congresso. Se não votar a tributária que está pronta, vai para o lixo da história. E esse Congresso, que tem um dos deputados que é candidato a presidente da República, pode votar ainda este ano. E se o Jair Bolsonaro ganhar o Haddad, mas parece que o Jair é que vai ganhar e está tudo encaminhado para isso, ele sabe de tudo que está acontecendo aqui. Portanto, eu peço o apoio de todos.